Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora mais um vídeo respondendo a perguntas. Eu fiz um vídeo agora recentemente respondendo perguntas e pedi que quem tivesse ainda dúvidas pudessem deixar lá suas dúvidas, suas perguntas, que posteriormente eu faria um vídeo respondendo. Então nesse vídeo que estou fazendo nesse momento, esse vídeo que estou postando nesse momento, é um vídeo com respostas às perguntas que vocês fizeram no vídeo anterior. Algumas não foram respondidas porque eu já respondi em outros vídeos. Outras eu não respondi porque eu não entendi o que a pessoa quis de fato perguntar. Mas aquelas que eu entendi, eu trouxe hoje aqui para responder para vocês. Mas antes de trazer essas respostas, convido você que passa por esse canal, ainda não se inscreveu, se inscreva nele, você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. E esse canal é para esclarecer mesmo dúvidas sobre a nossa igreja, sobre liturgia, sobre eclesiologia, qualquer outro tema. Nesse vídeo de hoje predominam perguntas sobre liturgia, mas tem algumas que saem do tema, não há problema. Vamos lá então com as respostas. Eu vou falar o nome de quem perguntou porque você deixou o nome aí. Algumas pessoas deixaram também o lugar de onde ela fala. Agora, se você quiser fazer alguma pergunta e não quer que diga o seu nome, na hora de fazer a pergunta, diga lá, ó, não quero que diga o meu nome, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta é do Marcelo Luiz Catalano Furtado. O Marcelo é de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. E ele pergunta o seguinte: em celebração com diácono permanente, é certo se levantar quando se vai pegar o Santíssimo e quando volta para guardar o Santíssimo? Ou a âmbula com as hóstias consagradas? Marcelo, independentemente de ser um diácono ou um sacerdote, quem está ali sendo transladado do altar para o Santíssimo é o Santíssimo. Então, nós nos levantamos para o Santíssimo, não é para quem está portando o Santíssimo. Portanto, seja um padre ou um diácono ou um ministro extraordinário da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística, se ele passar no meio da Assembleia, como é o caso aí que você descreveu antes, que eu não li, que passa no meio da Assembleia para levar até a sala da reposição ao sacrário, nesse momento é importante que se levante, independentemente de quem esteja transladando. Ficou claro? Então, mesmo quando for o diácono, deve se levantar. A outra pergunta é da Neia Costa. A Neia Costa pergunta o seguinte: canto de ofertório precisa ter a palavra pão e vinho na letra? Essa é uma dúvida que muita gente tem. Será que canto de comunhão tem que ter a palavra comunhão na letra? Canto de ofertório tem que ter essa palavra, as duas palavras que ela perguntou, pão e vinho? Não necessariamente, é um conjunto, é um contexto todo. Para ser um canto de ofertório, mesmo que ele não fale de pão e vinho na letra, se ele falar de oferta, de oferenda, ele é canto de ofertório. É claro que tem que ver o contexto também, não é qualquer oferenda, não é de qualquer maneira, mas não precisa ter a palavra pão e vinho na letra para configurar canto de ofertório. Outra pergunta agora é da Gláucia Machado. A Gláucia Machado pergunta: as preces devem ser feitas da mesa da palavra ou da mesa do animador ou comentarista? Eu já respondi essa pergunta, já falei sobre isso em vários vídeos, Gláucia, mas eu vou responder novamente para você. As preces, ela faz parte da liturgia da palavra. Mesmo não sendo diretamente palavra de Deus, como ela está no contexto da liturgia da palavra, ela deve ser feita da mesa da palavra.
Não da mesa, se tiver uma outra mesa, obviamente, porque hoje tem muitas igrejas que não tem mais as duas mesas, é uma única mesa para tudo, tanto para o comentarista quanto para as preces e leituras. Mas, no seu caso, como tem duas mesas aí na sua paróquia, ela deve ser feita sempre na mesa da palavra, porque a prece faz parte ainda da liturgia da palavra. Outra pergunta agora é da Risalva. Risalva pergunta: na celebração da palavra, quem deve fazer a apresentação da Eucaristia? O mestre ou o ministro da palavra? Muito boa a sua pergunta, Risalva. Essa pergunta eu ainda não tinha respondido, ninguém tinha feito ainda, então é uma pergunta relativamente nova para muita gente, inclusive nesse canal. Quando se tem celebração da palavra, vale lembrar que tanto o ministro da palavra quanto o ministro extraordinário da distribuição da Eucaristia, ambos podem dirigir uma celebração da palavra. Há paróquias que têm exclusivamente ministros da palavra e ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística como dois ministérios separados. Quando são dois ministérios separados, o ministro da Eucaristia ou da distribuição, o mestre, não é ministro da palavra, então quem faz a celebração, quem coordena a celebração, quem dirige a celebração é o ministro da palavra. Porém, se o ministro da palavra não for mestre, ele precisa ter um mestre para que, naquele momento, o mestre faça o manuseio do Santíssimo. Tanto buscá-la no sacrário, quanto apresentá-lo na hora, aquela parte fica para o mestre. Mesmo que o ministro da palavra seja também mestre, para que ele não faça tudo de ponta a ponta, é sempre importante convidar um outro mestre para fazer essa parte, para você não ficar acumulando dois ministérios numa mesma celebração. Então, se você é ministro da palavra e também é mestre, você, quando estiver dirigindo uma celebração da palavra, convide um mestre para te auxiliar no momento da Eucaristia, mesmo você sendo mestre. Agora, não sendo mestre, necessariamente precisa ter um ministro, um mestre, para fazer o manuseio da Eucaristia, tanto a busca no Santíssimo, quanto a apresentação, quanto a distribuição. Ficou clara a resposta? Então, se você não é mestre, você deve, essa parte é o mestre que faz. Agora, se você é mestre e é ministro da palavra, então também a apresentação você pode fazer. O mestre vai lá, que está te ajudando, vai lá, busca, coloca sobre o corporal, mas a apresentação é você que faz, se você for ministro da palavra e mestre. Agora, se você também quiser dividir, para que ele faça essa parte toda, você pode dividir, fica até melhor. Eu aconselho sempre o ministro da palavra a dividir a parte com o mestre, para que os dois façam a celebração em conjunto. A parte que cabe ao mestre e a parte que cabe ao ministro da palavra. Como o próprio nome diz, a ênfase recai para o ministro da palavra com a palavra, reflexão da palavra, proclamação da palavra, reflexão da palavra. Isso é para o ministro da palavra. O que diz respeito à Eucaristia é para o mestre. Outra pergunta é da Adriana Oliveira. É uma pergunta um tanto quanto longa, deixa eu ver se eu consigo explicitá-la. Quando o padre inicia a oração eucarística, ele diz: "O Senhor esteja convosco". Muitos fiéis nesse momento também levantam as mãos e vão abaixando-a até quando se responde: "É nosso dever e salvação". Ela pergunta: isso é correto? Adriana, eu sinceramente nunca tinha visto isso não. Talvez seja uma peculiaridade, uma particularidade aí da sua paróquia, que algum padre orientou a fazer isso, mas isso não é norma da liturgia. Nesse momento, na Assembleia, em momento algum precisa levantar a mão. Quem levanta a mão ou as mãos é o padre
que está presidindo a celebração, celebrante principal, e padres concelebrantes. Aliás, padres concelebrantes nem precisam levantar a mão. É só o padre que está presidindo a celebração. Portanto, não tem cabimento a Assembleia também levantar a mão, ficar baixando. Isso não tem sentido. Foi alguma orientação que algum padre deu e aí pegou isso na comunidade e as pessoas fazem. Como também lá na oração do Pai Nosso, tem comunidades, eu já vi que na hora da primeira parte do Pai Nosso, fica com a mão assim e depois a segunda parte com a mão assim. Isso é uma mera orientação de alguém que convencionou-se essas duas posturas, mas que não é norma, regra da liturgia, não. Isso é invenção de alguém que fez nesse momento. Agora, no caso aí que você coloca, é uma invenção que até interfere na liturgia, porque pode confundir as pessoas na hora da consagração também estender a mão, como eu disse no outro vídeo, e que não é correto a Assembleia estender a mão da hora da consagração, porque quem estende a mão é só ministro ordenado, padres, nem diáconos estendem a mão na hora da consagração. Então, levantar a mão na hora que o padre diz o Senhor esteja convosco, não tem sentido, não tem nenhuma recomendação. Então, não precisa fazer isso, não. E se alguém perguntar para você, diga que isso não é norma da liturgia. É apenas alguém que ensinou, isso pegou na comunidade e ficou como um costume. Aí as pessoas um vê o outro fazendo, acha que aquilo é correto e acaba fazendo, porque nas nossas assembleias litúrgicas tem muito efeito manada, que é aquele efeito assim, o que um faz, todo mundo faz. Vai seguindo, né? Aqueles que sentam no primeiro banco, se levantou, todo mundo levanta, se tocou o sino na hora errada, ajoelha um, ajoelha, todo mundo ajoelha junto, porque não sabe as normas litúrgicas. Quem sabe não segue rebanho, né? Como dizia o Oscar Wilde, né? Quem tem estilo não segue rebanho. Não é o caso aqui. Ele falava no contexto de moda, mas eu falo aqui no contexto litúrgico. Se você tem estilo, você não segue manada, não segue rebanho. Você sabe o momento que você tem que proceder corretamente e sabe o que é proceder corretamente. Por isso que é bom a gente conhecer um pouco de liturgia, para a gente não ficar copiando de quem está do nosso lado ou quem está à nossa volta. Ah, se fulano fez, eu faço também. Nem sempre o que a maioria faz é o correto. Então, tenha muito cuidado com isso. Mas foi muito boa a sua pergunta também. A sexta pergunta é da Regina Maura. A Regina Maura, ela pergunta o seguinte: o altar pode ficar sem toalha durante a semana ou sempre tem que ficar com alguma toalha? Então, Regina, eu já vi paróquias que durante a semana, quando não há missa, o altar fica desnudo e outras que ficam com a toalha. A recomendação é que fique com alguma toalha, em qualquer momento, mesmo que não esteja tendo celebração, que ele fique com uma toalha sobre ele. Uma toalha discreta. E claro, se não está tendo missa, pode comprar um plástico transparente, coloca por cima para não cair pó. Mas é bom que fique sempre com uma toalha, ele dignifica o altar. Só em alguns momentos que não tem, como na Sexta-feira Santa, aí a liturgia pede que o altar esteja desnudo, só a pedra, ou a madeira, depende do material do altar. Mas é recomendado que fique sempre com uma toalha assim, mesmo que não esteja tendo celebração. A outra pergunta é da Cleonice Costa. A Cleonice pergunta: na hora da consagração, ficar de joelho até na hora do amém é correto? Eu costumo ficar, ela diz. Não é correto, Cleonice. A liturgia tem orientações, tudo que a gente faz na missa, dentro da liturgia, tem um porquê. Então tem momentos de ficar em pé, momentos de fazer procissão, momentos de ajoelhar, momentos de sentar, momentos de silêncio, momentos de fala. Todos os momentos da liturgia têm uma razão de ser. Se tivesse sentido, razão de ser, na hora da consagração, ficar ajoelhado até a hora do Pai Nosso, haveria orientação para isso, mas não tem. A orientação é que quando o padre diz, terminou a consagração e é hora de você se levantar, naquela hora, tem alguns padres até que faz assim com a mão, porque as pessoas terminou a consagração, não se deve ficar ajoelhado. Eu sei que você faz isso por respeito, porque você ama a Eucaristia, mas isso não justifica, isso não tem sentido dentro da liturgia, da organização da liturgia.
terminou a consagração e o padre diz, eis o mistério da fé, essa hora é a hora de se levantar. Quem fica ajoelhado depois que o padre diz, eis o mistério da fé, não entendeu o sentido por que se ajoelha na hora da consagração. A consagração é o momento, o ponto alto da celebração. Naquele momento, então, se a pessoa não pode ajoelhar, também não é obrigatório, não. Ela pode ficar em pé. Se ela não pode ficar em pé porque tem problema de saúde, ela pode ficar sentada. O importante é a postura de respeito, o olhar para o altar. Porque há pessoas que ajoelham e ficam assim. Isso não tem cabimento. Porque esse momento toca o sininho para você olhar. Ergue para você olhar. O olhar nosso tem que estar direcionado para a Eucaristia, para a patena com o pão que está sendo consagrado e para o vinho que está sendo consagrado e transubstanciado no sangue de Cristo. Aquele momento é sublime, ele tem que ser silencioso, o nosso olhar tem que estar voltado para ele. E se estivermos de joelho, não é para baixar a cabeça, é para olhar para o altar. E ficar então ajoelhado. Depois que o padre diz eis o mistério da fé, não tem sentido, é uma opção sua, é a opção de quem escolheu fazer isso, mas não é norma da liturgia, não é recomendação da liturgia, não tem sentido na liturgia. Ficou claro? Então, se você faz isso, você está fazendo algo que não está de acordo com as orientações da liturgia. Uma outra pergunta é da Sônia Savan. A Sônia pergunta, nós também podemos beijar o livro quando acabamos a leitura, salmo e preces? Não há indicação, Sônia, para, além do sacerdote, outras pessoas darem o beijo no livro. O que se pede, orienta, também não é assim, você não vai encontrar isso em nenhuma rubrica litúrgica. Quando você chega diante da mesa da palavra, fazer uma leve reverência para a mesa, para o livro, mas não beijá-lo. Ao terminar a leitura, você pode fazer uma leve inclinação, mas o beijo não. O beijo, tanto o beijo de altar, quando o padre chega, e quanto o beijo do livro, é exclusividade do sacerdote. A Marilene Tibes de Souza, ela pergunta, quando o salmista chega à mesa da palavra, é correto dizer salmo responsorial? Sim, você deve dizer salmo responsorial. Eu disse no outro vídeo, acho que não ficou muito claro, teve até uma pessoa que disse, não foi isso que fulano perguntou. Porque eu havia entendido que aquela pessoa do vídeo anterior tinha perguntado se ela tinha que dizer Salmo 36, Salmo 40, Salmo 23, não era isso. Talvez não fosse isso. Mas agora a sua pergunta está bem clara. Eu devo dizer Salmo responsorial? Se você for cantar o Salmo, não precisa. Você já chega e canta o Salmo, salmodia, ou melhor. Agora, se for lido, não há impedimento de você dizer não. Pode dizer Salmo responsorial, Salmo resposta, ele está respondendo aquela leitura. Muita gente não sabe que Salmo responsorial significa salmo de resposta. Responsorial é resposta à leitura que veio antes. Mas se for lido, você pode dizer Salmo responsorial e começa o Salmo. Também não é regra, você pode não dizer que não está errado, então tanto os que dizem quanto os que não dizem, não tem problema. Agora, se for cantado, é melhor não dizer, né? Porque já chega e já começa o salmo, é melhor dessa forma, sem anunciar salmo responsorial. Geraldo Couri pergunta, como uma pessoa leiga pode identificar se um canto é litúrgico? E aí depois ele faz alguns comentários e dentre os seus comentários ele diz, uma vez que muitos cantores apelam para o vale tudo. Infelizmente tem aqueles que fazem isso, apelam para o vale tudo mesmo. Não são todos não. Temos equipes de liturgia muito bem preparadas aí pelas nossas igrejas, pelas nossas paróquias, pelo Brasil afora,
Mas sempre a gente encontra também aqueles que não têm formação litúrgica nenhuma, que canta o que bem entende e acaba ninguém falando nada, nem o padre, e fazendo isso. Mas a grande maioria canta assim, canto litúrgico. Bom, mas a sua pergunta é como que uma pessoa leiga pode identificar se um canto é litúrgico? Olha, só tem uma forma, estudar liturgia, estudar canto litúrgico. Sem isso fica difícil de saber. Não é uma coisa tão simples. E nem dá para a gente falar agora aqui, porque isso demanda um curso longo, né? Daria para a gente dar uma aula o dia inteiro sobre esse tema, então não é uma coisa muito simples. Não é fácil de identificar, é preciso ter noções litúrgicas, conhecimento de liturgia, sobretudo de canto litúrgico, de liturgia e de canto litúrgico, para você poder identificar, olha, esse canto é litúrgico, esse canto não é litúrgico. Como também para identificar um canto de comunhão, um canto de ofertório, um canto de ação de graças, um canto de entrada, um canto final. Tudo isso tem orientações para poder classificá-lo, e esse é um dos grandes problemas, às vezes, de muitas equipes de canto, que têm dificuldade de identificar quando um canto de que momento é o canto. Então não é fácil não, viu, Geraldo? Você tem razão. Se você é uma dessas pessoas leigas que gostaria de identificar quando um canto é litúrgico, eu recomendo você estudar um pouquinho de liturgia e de canto litúrgico. E se foi alguém que te perguntou, você orienta a pessoa a fazer o mesmo, porque não é assim tão simples. Mais outra pergunta da Sônia Savan, ela pergunta: quando lemos o Salmo, é correto dizer responderemos ou rezemos? Deixa eu ver se eu consigo esclarecer melhor. Às vezes as pessoas vão salmodiar e ela, na hora da resposta, ela diz respondamos ou responderemos ou rezemos, se estiver sendo rezado. Não é correto, você está interferindo no meio da leitura. O ideal seria, todo mundo já se identifica, se não for projetado, se não tiver folheto, todo mundo identifica quando é uma resposta. Se for cantado, a equipe canta a resposta. É fácil de identificar, então não precisa dizer nem responderemos, nem rezemos. Isso é uma fala desnecessária dentro do Salmo. Evite fazer isso. Rosa Faria Damascenos pergunta: o salmo pode ser lido no domingo? Também já falei sobre isso em outros vídeos, mas eu reforço aqui. O salmo pode ser lido em qualquer celebração. Salmo lido não significa que ele tenha menos qualificação. Por que se opta mais para cantar o salmo do que lê-lo? Porque salmo é uma espécie de poesia. Pouquíssimos leitores têm condição de dar a entonação de um salmo como ele deve ser, se ele for lido. Por isso, então, a maioria das paróquias opta por cantar. Cantar um salmo é mais fácil do que lê-lo, para diferenciar da primeira leitura e da segunda leitura. Mas não há nenhum impedimento, eu já vi leitores lendo maravilhosamente o Salmo, salmodiando o Salmo mesmo sendo lido. Fica lindíssimo. Então pode sim no domingo fazer isso. Se na sua paróquia tem salmistas que leem bem e leem Salmo diferente de primeira leitura e segunda leitura, pode lê-lo tranquilamente no domingo, solenidade, qualquer dia. O importante é que ele seja mesmo lido salmodiado, ou seja, com aquele ritmo que pede um salmo. Não vá chegar lá com o texto e lê-lo como se estivesse lendo a primeira leitura ou uma segunda, aí não tem sentido. Agora, se o salmista é bom e ele sabe como ler um salmo, perfeito, não há problema algum de ler em qualquer dia, seja durante a semana, seja domingo, seja solenidades ou festas.
A outra pergunta é da Darcy Alcântara. A Darcy pergunta: após a missa é correto haver bênção com o Santíssimo? Essa é uma outra pergunta que eu já respondi, já falei dela também. E vez por outra a gente vê padres fazendo isso, mas infelizmente isso mostra uma falta de conhecimento litúrgico. Não tem sentido dar bênção com o Santíssimo depois da missa. Por quê? Porque o ponto alto da missa, o ápice da missa é a consagração. A missa já é algo sublime. Não tem sentido, terminou a missa, dar bênção com o Santíssimo. Bênção com o Santíssimo se dá num outro momento. Exceto uma única missa que se pede, que pode, que tem um parênteses, que se pode, nem naquela, na verdade nem nessa, na verdade, que é a missa de Corpus Christi, porque nessa hora, ao sair com a procissão, aquilo não é bênção, é a procissão com o Santíssimo. O padre passa, vai mostrando para as pessoas que estão do lado, mas não é a bênção. Chegar no final da missa, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e ergue o Santíssimo e abençoa. Isso não tem sentido, isso não tem sentido litúrgico. Isso é antilitúrgico, literalmente, da bênção com o Santíssimo no final da missa. Se o padre faz isso, ele tem que voltar lá para a cátedra de liturgia e aprender liturgia. Isso não tem sentido, dar bênção com o Santíssimo depois da missa. Só que tem alguns movimentos que adoram isso, porque não entendem de liturgia. Tem padres que fazem parte desses movimentos e acabam fazendo isso porque não estudou liturgia. Mas dentro da liturgia não tem sentido dar bênção com o Santíssimo. Então fica bem claro isso para você, Darcy. Não tem sentido dar bênção com o Santíssimo depois da missa. Ela pergunta também, ela faz uma outra pergunta, Darcy: como educar alguns padres no que concerne a liturgia? Ah, muito bem, isso mesmo, você fez uma pergunta e já está dando a resposta ali. É falta de educação litúrgica, da bênção com o Santíssimo. E aí você pergunta na outra pergunta, como educar alguns padres no que concerne a liturgia. Infelizmente, depois que o padre é formado, ele não volta mais para as aulas de liturgia, que ele deveria ter aprendido lá enquanto fazia teologia. Talvez tenha cabulado aula de teologia, talvez o professor de liturgia, talvez ele tenha faltado, cabulado aula de liturgia, talvez o professor de liturgia não fosse um professor bom, exímio, talvez o professor ficou muito preocupado com teorias abstratas da liturgia, esqueceu de dar aulas práticas de liturgia. Enfim, há uma série de fatores. Mas isso nada impede que o padre estude depois liturgia e aprenda coisa prática. Se ele aprendeu só teoria na faculdade, ele deve depois aprender coisa prática. Liturgia também tem parte prática. Agora, infelizmente, boa parte dos padres não volta a estudar mais liturgia. E aí, se tem padres fazendo esse tipo aberrações litúrgicas, é muito complicado. Quando o caso é extremo, até o bispo interfere. Mas quando são coisas pequenas, acaba passando. Quem sofre é a comunidade, que acaba também achando que aquilo é correto, porque é o padre que está fazendo. Enfim, é bem delicado isso, Darcy. Uma outra pergunta é do Evanildo da Silva. Ele pergunta o seguinte: gostaria de saber como é a distribuição do dízimo e oferta das comunidades para a matriz. O Evanildo está vivendo uma situação lá na comunidade dele, pelo que partilhou, que ele não concorda que a porcentagem de dízimo da sua comunidade seja maior que vá fora do que aquela que fica na comunidade, que vai fora no sentido assim, não fora, porque vai para a matriz, a igreja matriz, e para a diocese, e fica pouco para a comunidade. Olha, Ivanildo, essa questão é uma questão que varia muito de diocese para diocese, de paróquia para paróquia. Como que está organizado o Conselho de Assuntos Econômicos da sua paróquia, o que é que foi combinado, tudo isso varia muito, não dá para dar uma resposta para você, porque assim, eu não conheço a sua realidade, a realidade da sua paróquia. Eu posso falar a partir da paróquia que eu estou como pároco, mas o importante é saber que deve haver a partilha do dízimo,
das comunidades, com todas as comunidades para a matriz. Por que a matriz? Porque às vezes as maiores despesas estão concentradas na matriz, isso em muitas paróquias. É na igreja matriz que tem a secretaria paroquial e ali tem muitas despesas, com folha de pagamento, encargos sociais de colaboradores, funcionários. Então, é preciso que se tenha um recurso maior. Agora, paróquias que têm um fundo paroquial, um caixa comum, aí não tem esse problema. Enfim, é uma questão também bastante delicada, que varia de realidade para realidade. Eu penso que é um assunto que você deve levar aí para a reunião do Conselho de Assuntos Econômicos da sua paróquia. Leve primeiro para a reunião do dízimo, da pastoral do dízimo, e depois coloque na pauta. Qualquer agente de pastoral pode fazer isso, tá, pessoal? Não precisa ser membro do conselho para você sugerir assunto para a pauta de um conselho, seja o conselho de pastoral, seja o conselho econômico. Você é um agente de pastoral ou mesmo leigo que contribui com o dízimo. Você pode procurar saber como é e, se você não concorda, dar uma sugestão. Isso é muito importante, mostra que você é uma pessoa atuante, participante, preocupado com a comunidade. Então, converse com a equipe do dízimo da sua comunidade, com a equipe do dízimo da sua paróquia, e se não resolver, não esclarecer, você não ficar convencido do porquê está fazendo isso, leve esse assunto para a reunião do Conselho de Assuntos Econômicos, que é o conselho máximo da paróquia. Então, penso que aí você já sana as suas dúvidas, resolve essa questão. A outra pergunta é da Ivanete Sabina. A Ivanete pergunta: na minha paróquia, além dos padres, tem também diácono. Devo fazer reverência também ao diácono? Eu te pergunto, Ivanete, alguém te orientou a fazer reverência para os padres? Se alguém te orientou a fazer isso, há um equívoco aí. Nem para os padres a gente faz reverência. Nós fazemos reverência para o altar, para a mesa da palavra e genuflexão para o Santíssimo. Agora, às vezes é porque o padre está atrás do altar, na cadeira presidencial, e as pessoas passam na frente do altar, fazem uma reverência. Tem gente que imagina que está fazendo reverência para o padre. Não é para o padre. Então, não se faz reverência nem para o padre, nem para o diácono, nem para qualquer pessoa. A não ser que você seja de uma cultura japonesa, que se cumprimenta assim. Mas dentro da liturgia, não. Na liturgia não se pede reverência ao padre nem ao diácono. A reverência se pede a objetos sagrados e aquilo que for sagrado. Não que o padre não seja uma pessoa sagrada, mas ali a reverência não é para ele não, tá? Nem para o padre, nem para o diácono. É para o altar. A outra pergunta é da Lívia Garcia. Como pronunciar corretamente a palavra? Bom, ela escreveu aqui Nabucodonosor. Nabucodonosor. Eu estou pegando literalmente como você escreveu aqui, Olívia. Mas essa palavra se pronuncia Nabucodonosor. Nabucodonosor é o nome do rei, que aparece vez por outra nas primeiras leituras, obviamente, e aparece sempre a palavra do rei Nabucodonosor. Então a pronúncia é Nabucodonosor, não é Nabucodonosor, né? Engole lá o D. É Nabucodonosor, a pronúncia. Nivaldo Aranda pergunta: na minha comunidade paroquial, há muita conversa antes da missa começar. Na minha comunidade paroquial, há muita conversa antes da missa começar. As pessoas chegam, ficam batendo papo, colocando a conversa em dia, a fofoca em dia. E ele pergunta: como podemos, diante disso, alcançar, acalmar o nosso interior, o íntimo do nosso ser, o silêncio interior, para participar da missa? Como fazer isso? Olha, primeira coisa, é preciso educar a comunidade, para que ela não converse dentro da igreja. Acho que seria interessante se ter uma praça fora, as pessoas marcarem para conversar lá fora antes de entrar. O ideal seria que dentro da igreja fosse um ambiente orante,
que não tivesse conversas, né? Há comunidades muito informais aí pelos nossos interiores que as pessoas entram e para ela não faz muita distinção do espaço sagrado, a rua e a igreja é a mesma coisa, então ela conversa do mesmo jeito. Mas isso é uma noção de espaço sagrado. As pessoas que fazem isso, elas não têm noção do espaço sagrado, do espaço profano. E aí é uma questão também, é uma questão de educação religiosa, de espiritualidade. Seria bom nas formações falarem isso, em algum momento, até nos avisos, com muita delicadeza, nos avisos finais da missa, às vezes colocar, olha, seria interessante que dentro da igreja houvesse silêncio, até para as pessoas acostumarem a fazer essa identificação, que dentro da igreja é um espaço sagrado, as pessoas que chegam, elas querem ter aquele momento de oração. Alguns reclamam porque as equipes de canto ficam ensaiando o canto. Agora aí já é outra coisa. Às vezes é bom passar o canto um pouco antes com a comunidade para que a assembleia possa cantar juntos. Mas deixar sempre um espaço para o silêncio também, pelo menos uns 4, 5 minutos antes da missa começar, silenciar tudo. Isso é, mesmo que a equipe de canto ensaiou alguns cantos, 5 minutos antes, silenciar tudo para que as pessoas possam se compenetrar, estar com seu silêncio interior para começar a celebração. Essa é uma recomendação. Mas aí, Nivaldo, é preciso educar essa comunidade. E aí o pároco, o conselho pastoral deve encontrar um meio mais eficaz, mais delicado, para ir aos pouquinhos educando a comunidade a fazer essas diferenças entre espaço sagrado, espaço não sagrado ou espaço profano. A Lília Barroso, de Sapucaia, pergunta: nossa equipe se encontra semanalmente para preparar a missa. E nesses encontros nós partilhamos o Evangelho, as leituras, o Salmo. E ela pergunta: isso é correto? E depois ela pergunta mais: o que mais poderíamos fazer no nosso encontro? Primeiramente, Lília, eu quero parabenizar a sua comunidade. Isso mesmo, que gesto bonito. Se todas as comunidades fizessem isso, tivessem um encontro semanal para preparar a liturgia, ler as leituras, refletir, partilhar. Esse é o ideal. Parabéns! Tenho certeza que a sua comunidade deve ter uma equipe de liturgia exímia, deve ter uma equipe de liturgia muito bem preparada, porque só pelo fato de você ter colocado essa postura já mostra que é uma comunidade bem organizada. Isso é corretíssimo, é o que é indicado fazer. Pelo menos a equipe de liturgia vá à missa sabendo das leituras, tendo estudado as leituras. Isso é muito bom. Parabéns! E o que você pode fazer para melhorar ainda mais esses encontros? Se você ainda não faz, eu deixo uma dica aqui. Usa o método da leitura orante ou leste divina. Aqueles 4 passos da leitura do texto, da leitura, oração, meditação e contemplação. Com esses 4 passos dá para a gente tirar uma riqueza muito grande das leituras. Então eu deixo a dica que você aproveite esse momento, esse encontro semanal, de estudar as leituras para fazer o método da leitura orante. Faz o método primeiro e depois você complementa com o estudo da leitura, como você já vem fazendo. Porque aí fica oração primeiro e depois o estudo. Vai ser um complemento perfeito. Então fica a dica para você, se você ainda não faz, claro, porque de repente vocês até já usam esse método, mas se não usar esse método, utilize. Faça a leitura orante primeiro e depois faça esse estudo que vocês já fazem. Vai ser assim, vai completar ainda mais essa formação bíblica e litúrgica que a sua equipe tem. Parabéns! E a última pergunta é da Eunice Coelho. A Eunice faz uma pergunta aqui que muita gente faz, já fez, que eu já respondi, mas eu vou responder novamente. Palmas é permitido durante a missa? Quantas vezes as pessoas perguntam isso? E eu digo, não, palma não é permitido durante a missa. Não é que não é permitido. A liturgia não comporta palmas, exceto se você estiver na África. Aí sim, a Conferência Africana
possibilita que as missas romanas celebradas na África, dentro da cultura do povo africano, tenha palmas, tenha danças, durem 2, 3 horas a celebração com muita dança, mas aí é uma liturgia enculturada. No nosso caso, onde a liturgia nem sempre é enculturada, não tem sentido palmas na missa. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção, e se você quer fazer mais perguntas, não respondi sua pergunta, deixa aí embaixo, que assim que for possível eu faço um outro vídeo só respondendo perguntas. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o nosso próximo vídeo.